Olá, tudo bem com vocês? Boa noite para vocês. Vamos entrando. Estamos começando mais uma live do Agosto Dourado. Muito especial essa live, que é com a Janice, que é enfermeira. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí com o som? Por favor, me sinalizem se tá tudo bem. Ah, que bom, Érica. Obrigada aí pelo retorno. Vamos esperar a Janice entrar. Obrigada aí já pela participação. Vamos fazer o seguinte, pega esse aviãozinho aí e manda a live para todo mundo aí que você conhece, que tá amamentando, que tá gestante. Manda aí para todo mundo, porque quanto mais gente participar, quanto mais informação a gente tiver sobre a amamentação, melhor. Já vou chamar para entrar. Sejam bem-vindos aí à nossa live do Agosto Dourado. Estamos com uma programação muito legal. Janice entrou. Oi, Janice. Entrei. Boa noite. Boa noite, Ana. Ah, que bom ter você aqui. Muito Prazer obrigada por ter meu. aceitado o meu convite, porque a gente está aí seguindo juntas nesse incentivo à amamentação, né? Por um mundo sustentável, né? Como fala o lema. Com certeza. Então, gente, nessa live eu queria que vocês ficassem bem à vontade, né? Quanto mais vocês participarem com a gente, quanto mais vocês mandarem perguntas, mandarem coraçãozinho, isso mostra para o Instagram que a live é relevante, que o conhecimento aqui é relevante, envia para as pessoas não perderem. E vamos começar. Bom, para seguidores aí da Janice, vou me apresentar, depois a Janice vai se apresentar. Meu nome é Ana Luísa, eu sou pediatra aqui no Vale do Aço. Estamos aí na semana do agosto, no mês do Agosto Dourado, e a gente está fazendo essas programações aqui de incentivo. E atendo aqui no Vale do Aço de maneira domiciliar, que eu entendo que é uma forma de cuidado muito importante, muito humanizada, principalmente nesse período crítico, né, da amamentação. Claro que serve para todo momento, mas principalmente nesse período aí. E aí, Janice, queria que você se apresentasse. Então, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a Janice, eu sou enfermeira, especialista em cuidado materno-infantil, com foco em amamentação. Então, eu já tenho 17 anos de formada como enfermagem, né? Que é a minha formação de base. Vou fazer 17 anos em setembro. E eu tenho 3 anos que eu estou prestando serviço de consultoria em amamentação aqui na região do Vale do Aço. E sou mãe da Clarice, de 4 aninhos. E estamos aí nessa luta, né, pela amamentação, atendendo as famílias, as mães, para conseguirem o objetivo, né, de amamentarem conforme elas desejam. E é um prazer participar dessa live, receber o convite da Ana Luísa, né, profissional médica, pediatra, que é um profissional que anda lado a lado, né, no meu caso, que eu sou consultora em amamentação, e é muito importante o trabalho multiprofissional, e a gente vê a necessidade das mães de um suporte, uma assistência desse profissional, apoiando o desejo delas e enfrentando os desafios, né? Sim, isso mesmo. Ai, que bom. Então, vamos começar, eu queria começar assim do começo, né, Janice? Existe algum preparo, muita gente fica na dúvida, existe algum preparo que a gente deve fazer lá na gestação para amamentar, no pré-natal, no corpo ali a gente precisa de fazer alguma coisa, a mãe tem que se preocupar com alguma coisa? Conta pra gente aí do seu conhecimento. A amamentação, em torno da amamentação, a gente envolve muita coisa habitual e cultural, né, que vem enraizado. E essa questão do preparo é uma questão mesmo que vem, as mães escutam muitas coisas, né, de familiares, de amigos e até de profissionais da saúde,
que ainda falam de algumas orientações antigas, né? Que antes até falava-se, e hoje a gente não fala mais em preparo de mama, né? O preparo hoje para a amamentação é buscar informação de qualidade mesmo sobre o amamentar, sobre o que envolve a amamentação. E não existe preparo de mama, aquelas questões que, passar bucha vegetal, isso não é recomendado, não deve se fazer, né? Pelo fato de tirar a proteção natural da areola, né? Do mamilo ali. Então, não deve se passar. A gente não passa nenhuma pomada também, que tem essa questão de passar pomada como preventivo para não ferir o peito. Isso também não deve ser recomendado, né? Não deve ser. A gente sempre fala, a amamentação, quanto mais natural, menos invasivo, menos medidas, menos intervenções, melhor é. A questão do tomar sol, né, que elas ficam preocupadas, como é que eu vou tomar sol, trabalho o dia inteiro, a minha casa não bate sol. Então, não é o fato de tomar sol ou não tomar que vai trazer o seu sucesso ou que vai prevenir uma ferida no mamilo, né, quando iniciar o processo de amamentação. Então, o recado que a gente dá é, não existe preparo de mama, não faça intervenções na sua mama, não existe sessão de laser terapia preventiva, não existe nada disso. O que existe é você procurar informações, ler sobre a amamentação, procurar um apoio profissional, tem as consultorias de pré-natal, tem a consulta pediátrica de pré-natal, e essas ações que são importantes. Então, é procurar informações com profissionais capacitados e atualizados. É verdade, e até porque o nosso corpo dá conta de preparar, né? Igual você falou, tudo muito natural, tudo muito, né? A gente escuta muito nesse agora, somos mamíferos, né? Então, nosso corpo se prepara, nosso corpo foi feito para isso, né? E o mais importante mesmo, informação de qualidade. Sempre falo com as mães, se empoderem de informação. Não vai ser fácil, né? Principalmente ali nos primeiros dias. Ou pode ser fácil, assim, para algumas mulheres pode ser fácil, mas se empoderar de informação. E logo ali no pós-parto imediato, tem alguma, né, a gente sempre fala do Golden Hour, a gente sabe que isso muda desfecho de amamentação, né, a criança que mama na primeira hora, ela tem a chance de na realidade, ela amamenta por mais tempo e desmama mais tardio, né? Os dados mostram isso, o sucesso da amamentação. Então, né, o bebê nasceu, ou chegou o momento do parto, seja um parto que hoje acontece muito, partos planejados, né, cesarianas eletivas marcadas, que seja um parto vaginal, né, um parto normal, que o neném nasceu no momento que era para ele nascer mesmo, ou que seja uma cesariana intraparto, que a gente fala que a cesariana é quando a mulher entra em trabalho de parto e por alguma questão ela não consegue evoluir para o parto normal e acaba indo para uma cesariana. Então, o contexto de parto já tem uma interferência nos desafios da amamentação. Então, o parto, ele traz uma questão, sim, dependendo de como é o parto, o momento do parto, se a mulher entrou em trabalho de parto ou não, isso interfere no início da amamentação. Pode ter mais dificuldades ou não. O bebê nasceu, e aí qual que é a recomendação hoje, né? O bebê, ele mamar dentro da primeira hora no pós-parto. Claro, se o bebê estiver bem, tiver condições, né? Se o bebê tiver alguma intercorrência, ele vai mamar assim que é possível. Então, essa Golden Hour, ela é importante, mães, e é importante aí quem está assistindo a live conhecer isso, é a hora do ouro. Então, se você nasceu e viu que no local que você está, não colocaram, não trouxeram o seu bebê para mamar, peça, né? Peça, lembre, peça para trazer o seu bebê ao peito. Por quê? Isso vai melhorar o vínculo. E aí, a Golden Hour acontecendo, ela diminui as dificuldades, ela pode prevenir complicações da amamentação e dificuldades nas primeiras horas e nos primeiros dias, né? Então, a Golden Hour, ela ajuda a descida do leite mais rápido, né?
ela ajuda no controle, né, da temperatura do bebê, ela já cria um vínculo com essa mãe, com esse bebê. Microbiota, E até né, que pega a microbiota, o contato, a segurança, né? Tanto que hoje já não se fazem tantas intervenções no bebê, né? Assim que o bebê nasce, nas primeiras horas, para a gente evitar essa manipulação do bebê e deixar esse bebê em contato com essa mãe, que aí vem o pele a pele também, né? Que hoje nem sempre ainda acontece realmente um pele a pele do bebê, está realmente em contato da pele da mãe, às vezes ainda tem um manto, tem ainda uma mantinha ali envolvendo, mas o pele a pele isso é para aproximar e a gente lembrar que esse primeiro momento não é que o bebê vai estar com fome, que ele vai saciar, que ele tem que mamar, né? Não, é um momento de intimidade que o bebê vai conhecer esse peito, ele vai começar, a gente brinca do print, né? Aquele primeiro olhar da mãe do bebê. Então, é um momento mesmo ali para a mãe não se preocupar com o leite descendo, isso, de conexão com o bebê. Então, é um momento para a mãe curtir e começar a se conectar e conhecer o seu bebê mesmo, não se preocupar. As mulheres que ganham de cesariana, elas já têm uma dificuldade pelo quê? A mobilidade. A posição que elas e pela anestesia, né? O pós-anestésico já inicia. Então, a posição da mulher da cesariana, ela está com a mobilidade mais dificultada. Então, alguém vai ter que ajudá-la a posicionar esse bebê, dar esse suporte para a mãe, mas é totalmente possível essa amamentação inicial. E é legal também a gente lembrar que logo depois que nasce o bebê, por que essa hora é muito de ouro? O bebê fica muito alerta, gente, depois que ele nasce. Logo depois que ele nasce, libera adrenalina, libera cortisol. E ele fica hora, na realidade é mais ou menos 1 hora, que ele fica alerta ali, olhando para a mãe. Ele, na realidade, ele consegue locomover, estava lendo o livro do manual de aleitamento esse dia, ele consegue locomover 17 centímetros, ele está super alerta ali na barriga da mãe. Então, esse momento facilita também até a pega, né, Janice? Porque depois que a gente vai pegar o bebê e ele está mais sonolento, porque acontece mesmo do bebê estar mais sonolento no pós-parto, depois, né? E aí essa amamentação, o fato dele ter pegado, ou o fato dele estar só ali se conectando com a mãe também faz muita diferença. Sim, e depois ele vai mesmo, depois ele vai entrar numa fase de sonolência e que é mais difícil mesmo para a gente colocar esse bebê ao peito, né? Por isso isso, com pega correta, e para acordar esse bebê, né? E aí a gente começa a descobrir outros fatores dificultadores nesse processo da amamentação. E é isso mesmo, logo que o bebê nasce, ele está bem alerta, então é um momento de conexão mesmo. Eu vou ir respondendo algumas perguntas que tem a ver. A Lara perguntou que a Livinha, minha paciente, nasceu e não colocaram ela para mamar direto, alegando que ela não teve alguns reflexos. Na realidade, quando o bebê nasce, eu vou falar assim da parte de assistência, né? Se o bebê, ele nasceu bem, com tônus bom, ele é um bebê que não é prematuro, ele nasceu respirando ou chorando, ele vai direto para o colo da mãe e os cuidados são colocados ali. Se por acaso o bebê nasceu hipotônico, né, que é com os músculos relaxadinhos, se ele teve uma dificuldade para chorar, a orientação é que ele vá para o berço aquecido. Então, em alguns casos, né, pode ser necessário. E a gente tem que, eu falo sempre assim, não preocupa com essa parte. Agora, o bebê também, a gente tem a Golden Hour, que é a hora de ouro da amamentação, mas a gente também tem 1 minuto de ouro do bebê, e que a gente precisa de intervir para ele ficar bem. Então, se não deu para fazer o pele a pele, não deu para fazer a Golden Hour, não preocupa, o bebê está sendo assistido, e aí a gente vai preocupar com a amamentação depois. A Thaís falou que mamou na primeira hora e foi muito importante, né? Deixa eu ver se está falando aqui. Na cesárea, o marido ajudou, a enfermeira ajudou. Que bom, isso mesmo. Coloca o fone mais próximo da boca. Qual é, Érica? Ah, tá. Deixa eu ver, vou segurar aqui. Pronto.
E aí, vamos para os primeiros dias, né, Janice? Melhorou, gente, o áudio? Melhorou o áudio? Aqui para mim melhorou. Aqui para mim melhorou. Tá. Então, vamos para os primeiros dias, né? Todo mundo tem muito medo dos primeiros dias, acha que pode, né? E na realidade tem muito disso, de ter fissura, de ter Enquanto isso, eu vou falar sem fone, tá bom? Voltou. O meu som tá bom, Ana? Oi? O seu tá bom. Ah, agora melhorou. Tava dando interferência para mim ouvir também. Agora que você tirou o seu, eu consegui. Vou ficar sem fone. Não. Meu Deus. Agora, disse que ficou mudo agora. Eu tô te ouvindo. Uai. Sumiu o som. A Erika falou que voltou. Uhul! Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? E não tá dando eco, então vamos ficar sem... Não, agora parou o eco, Então tá. Então vamos lá, gente. Os primeiros dias, eles são mais difíceis, né? Mesmo assim, podem ser mais difíceis. Eu costumo falar que é porque o bebê tá conhecendo a mãe, a mãe tá conhecendo o bebê, eles estão ali se conectando, aquele bebê nunca mamou e tá ali aprendendo, né? E a mãe também, às vezes, nunca deu de mamar para aquele bebê, por mais que seja segundo filho. Isso. Então, é um processo que envolve muita coisa. E como você disse no início da live, envolve muitos mitos também. Então, é sempre bom a gente falar desses mitos, né? Do leite fraco, do leite que não sustenta, do colostro. Meu leite não desceu, meu leite ainda não desceu, mas o colostro tá ali, o colostro é leite, o colostro é muito importante. Então, as dificuldades acabam começando desses mitos aí que acontecem nos primeiros dias, né, Janice? Sim. Como que a gente pode, né, lidar e as informações que a gente tem aí que passar para as mães? Então, igual quando o bebê, né, a mãe vai para o quarto, né, sai ali daquele ambiente do centro obstétrico, o que acontece ali? Nesses primeiros dias, o primeiro dia, o segundo dia, que é o colostro, que ainda não teve a descida do leite, que a gente chama de apojadura, que já é um termo que muitas mulheres já conhecem, né? É um momento ali de imunidade mesmo. O colostro ele vem para trazer as imunoglobulinas que são, né, para a defesa do bebê. Então é um momento que não é para a gente ficar preocupando tanto se o bebê está saciado, se não está. Será que eu desci muito? Porque a mãe quer ver o leite pingando, né? Ela quer ver o leite realmente escorrendo ali. E ali é o momento da gente observar o comportamento do bebê. Pode ser que às vezes o bebê vá precisar, às vezes ele não está se saciando, está com fome? Sim, mas não preocupem com isso, entendeu? Tem algumas questões, o que me fez lembrar até da questão do que a gente falou do pré-natal, porque tem algumas situações que é até interessante trabalhar no pré-natal, por exemplo. Hoje, as mulheres que fizeram redução de mama, né? Elas podem, né? Fizeram a cirurgia de redução, elas podem sim ter impacto na amamentação. Então, são mulheres que seria ideal elas terem um acompanhamento no pré-natal já para ter uma avaliação, para não ter problemas nesse pós-parto imediato, entendeu? As mulheres que hoje é muito comum, né, o implante de prótese mamária, estética, tá muito difundido, também pode ter, mas não é uma questão que ela vai falar pelo fato de ter que vai ter problemas, não, mas são situações que acontecem. As mães diabéticas, né, que tiveram diabetes gestacional ou já têm o diabetes, pode ter alguma dificuldade, assim, no aleitamento. As mães que têm hipoplasia, mas às vezes é difícil. Então, o que é hipoplasia, né? É pouco tecido glandular.
Então, na realidade, todas as mães, a gente parte do princípio que ela vai produzir volume de leite suficiente para o seu bebê, né? Então, toda mãe, a gente vai partir deste princípio. E a gente... E o que vai fazer este leite descer, na realidade, quando o bebê nasce? É a sucção. Né? Antes, a produção de leite era uma questão hormonal, né? Por isso que durante a gravidez já tem a produção de leite. Mas assim que o bebê nasce, que a placenta sai, aí começa-se a sucção. É com a sucção que faz a estimulação da descida do leite. Então, por isso que tudo começa com o quê? Com a sucção, com a ordenha do leite. Né? Então, se esse bebê não está abrindo bem essa boca, por exemplo, né, nas mamadas que ele começa a fazer, provavelmente ele vai ter uma dificuldade de sucção, que é aí quando a gente fala da pega, né? Então, a pega envolve uma abertura grande de boca. Então, se esse bebê não abre bem a boca, ele não vai fazer uma sucção adequada, então, consequentemente, ele não vai estimular o cérebro dessa mulher a produzir a liberação da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, e a ocitocina, que é o hormônio que faz a liberação do leite. São 2 hormônios envolvidos. Então, se esse bebê não suga direito, se esse bebê está dormindo muito tempo, às vezes está ficando 5, 6 horas sem ir ao peito, o que acontece? Ou seja, não está tendo estímulo. Se não tem estímulo, não tem descida do leite. Né? Então, quanto mais sugar, né? Quanto mais a gente colocar no peito, mais vai ter esse ajuste aí de produção, né? Do bebê. E ele não precisa de ir, na realidade, uma preocupação é nossa. Tem essa questão da sonolência, mas tem a questão de querer ficar plugado, né? O bebê que quer ali ficar muito tempo. Ou então ele mama e daqui meia hora quer ir pro peito e mama. E assim, é importante a gente lembrar que o colostro, ele é pouquinho mesmo. E aí a gente foi feito para fazer o colostro pouco, porque o estômago do bebê é piquitito, né? Não dá nem 10 ml, né, no primeiro dia. 10 ml. Então, assim, é normal que saia de 2 a 20 ml. Quando sai muito, sai 20 ml. Gente, 2 ml são 40 gotas. Você pinga ali 40 gotas de dipirona, 2 ml. Né? Então é pouquinho mesmo que o bebê mama e por isso ele precisa de mamar. Ele precisa de mamar várias vezes por vários motivos. Para ter esse aporte, né, de glicose, para ter esse aporte de proteção e para conectar com a mãe e produzir leite, e aí estimular a descida do leite, né, de transição e aí leite maduro, enfim. E é um desafio muito, muito frequente assim nos primeiros dias. Né? E aí acontece... o terror das mães, né? A fissura, a mastite. Por que acontece assim a fissura e a mastite e a obstrução de ducto? Entendi. No contexto da amamentação, o que mais a gente escuta e que as mães têm conhecimento e que ouvem falar é do quê? Pega e posicionamento, né? A pega envolve a forma que esse bebê abocanha o peito. E o posicionamento envolve a posição dessa mãe e deste bebê no momento da amamentação. E eu sempre falo, para a gente conseguir uma pega boa, primeiro ponto a gente tem que preocupar com a posição. E as mães preocupam muito com a pega, elas já ficam ansiosas e quando a gente vai ver, elas estão totalmente desorganizadas fisicamente. Isso. E aí, esse bebê ele também não consegue se organizar e fazer uma pega adequada. Então, mãe, se atentem à posição. É uma posição que você tem que estar bem sustentada, o bebê bem sustentado. Né? E tem os detalhes, que a gente não vai entrar nesses detalhes específicos de posicionamento, mas então, primeiro, observar a posição. Qual que é a melhor posição? É a posição que você esteja confortável e que a gente possibilite uma pega adequada. Então, a posição vai favorecer uma pega adequada, e uma pega adequada vai favorecer uma sucção efetiva. Né? Então, tudo envolve o processo de sucção. Né? E aí, por que dá as complicações, então, por exemplo, como uma mastite? O que é a mastite? Né? A mastite é uma inflamação, e aí é um processo já infeccioso, uma inflamação com processo infeccioso ali,
que começa geralmente porque teve estagnação, ou seja, ficou leite parado nessa mama, não teve drenagem correta de leite e provavelmente a mãe já tinha alguma fissura, algum machucado, e aquilo ali entra os micro-organismos da própria pele do mamilo dessa mãe e utilizam aquele leite como alimento e começa o processo infeccioso. Entendeu? Então, a mastite é o sinal que o organismo dá que, opa, tem alguma coisa errada. A ferida também já é um sinal. Então, o organismo, ele dá sinais. A dor é um sinal, a mastite já é um sinal maior, entendeu? Então, por isso, no início, como é um aprendizado, a amamentação é um aprendizado. Então, por isso que a gente fala com as mães, por isso que tem que ler, se informar, pedir ajuda, porque não depende só dela. Se ela não conseguir amamentar, não é uma questão dela específico, entendeu? Quer dizer que ela precisou de um suporte, de um apoio, de um diagnóstico do contexto dela, né? Então, então essa mãe, ela tem que compreender isso aí. Então, se o bebê ele não suga direito, começa todo o problema. Então, o bebê não está bem posicionado, com isso ele não vai fazer uma pega certa, com isso ele não vai sugar adequadamente, ele não vai estimular a produção de leite, ele pode sentir fome, porque ele não está conseguindo ordenhar esse leite, e além disso, o organismo muitas vezes, às vezes, começa a não produzir o volume de leite que ele precisa. Aí vem as feridas, porque geralmente o bebê ele está com a boca pouco aberta, porque se ele está com a boca pouco aberta, provavelmente ele vai ferir esse mamilo e não vai fazer uma sucção correta. E aí ele fere, o leite fica ali estagnado e começa a cascata de problemas. Que aí vem, geralmente na primeira semana, vem a ferida, a mastite, junto com dor, né? A dor acompanha todas as mamadas. E aí, quando chega no pediatra, muitas vezes a gente vê que o bebê já não está ganhando peso adequadamente. Isso. E aí entra a necessidade de complementação, né? E aí é muito importante a gente atentar para isso, porque se a gente corrigir a pega, muitas vezes eu faço, né, dessa forma. Eu vejo, não tá ganhando peso porque a pega tá errada. Então vem cá, vamos sentar, vamos na consultora de amamentação. Eu sempre visualizo a pega, né, em todas as consultas domiciliares. Assim, eu fico horas ali com o bebê mamando, faz aquela mamada inteira. Às vezes mama até 2 vezes. Eu geralmente posiciono assim, para mostrar para a mãe, né? Então, é muito importante. A pega não tá ganhando peso por causa da pega, vamos corrigir essa pega. E vamos pesar daqui 48 horas, vamos pesar daqui uma semana para ver, né? Antes até de pensar na complementação. E aí uma coisa que é também importante a gente falar e que acaba virando uma cascata quando a gente pensa em complementação, que é o bico artificial, né? Então, assim, a Lara estava aí, não sei se ela está aí ainda, a nossa luta, assim, foi por causa do bico de silicone, que foi indicado erroneamente, e a gente custou para tirar. Então, é importante a gente falar também, né, Janice? Bico de silicone tem indicação, assim, muito específicas. Quase. E depois que nós já tentamos todo o processo de manejo, né? Exatamente. Então, e além disso, os outros bicos. Então, vamos pensar no bebezinho que acabou de nascer, que não conhece aquele seio, e aí a gente já colocou um outro bico ali, uma chupeta, né? Um bico que é de silicone, que é artificial, que não tem a pele, que não tem o cheiro da mãe. Ele confunde e ele pega de uma forma na chupeta e pega de outra forma na mão. Então, também pode ser fator de confusão até para pega, pode ser fator de confusão para livre demanda, porque quando o bebê chora para ir para o peito, a gente coloca chupeta, né? E também a complementação, que às vezes eu não vou falar que não indico, às vezes existem casos sim que a gente precisa de indicar a fórmula, mas o bico artificial não é a maneira mais adequada da gente ofertar, pensando no sucesso da amamentação. E lembrando que a fórmula ela entra, mas ela sai, né? Idealmente ela vai entrar
por um processo até a gente otimizar esse ganho de peso, otimizar essa mamada e aí depois ela sai. Então, por isso, gente, fórmula não é sinônimo de mamadeira. É sinônimo de copinho, de colher, de relactação, né? Então, idealmente ainda, né? O melhor, primeira opção. Então, se o pediatra entrou com fórmula, vamos lá na consultora de amamentação, vamos lá numa pediatra que vai te falar, não, usa o copinho, né? Quer dizer, não usa mamadeira, vírgula, use o copinho. Mas é isso. E a outra coisa que até veio uma pergunta aqui sobre a questão da ordenha. A ordenha de alívio, né? Muitas vezes ela vai ser necessária ali naquele período de apojadura, Sim. quando o bebê não está conseguindo. Então, aí, fala um pouquinho pra gente dessa ordenha que... Sim, é interessante essa pergunta, porque ordenha é uma... Por isso que a gente fala, toda intervenção que a gente faz no processo, na mama, tudo, vai ter um resultado. E dependendo de como você intervém, às vezes você pode piorar aquele quadro que você está tendo. Então, no momento de descida do leite, naquele que as mulheres têm até muito medo, né? Que o peito enche demais, que o leite desce, elas sentem, parece que está com febre, né? O peito fica quente. A gente espera-se uma apojadura, né? E a gente fala que tem apojaduras que são patológicas, que passam um pouco esses sinais, assim, eles ficam exacerbados. Então, sim, neste caso, até o organismo regular, ele não sabe o tanto de demanda desse bebê. Então, ele precisa regular, né? Realmente, quanto de leite eu vou produzir? Então, neste período, que às vezes demora 2, 3 dias, é preciso, sim, fazer ordenhas de alívio, né? O que são ordenhas de alívio? Ordenha de alívio é diferente de uma ordenha de esgotamento, de drenagem total do peito, né? A ordenha de alívio, você vai tirar leite, só um pouco de leite, ou um leite que você vai sentir um alívio na sua mama, que você tem a sensação que vai explodir o peito, literalmente, né? Dá mal-estar nessa mãe. Então, você vai tirar uma quantidade de leite pequena, entendeu? E o organismo vai entender que demandou pouco. E então, com isso, cada vez que você for fazer ordenhas de alívio, geralmente a gente faz entre mamadas, né? Uma bebê mamou, daqui a 1 hora, pouco, o neném ainda está satisfeito, ele não quer mamar e seu peito está muito cheio, deixa eu tirar um pouquinho de leite, só para dar uma aliviada, para quê? Também para não ficar leite estagnado e não correr o risco de ter uma mastite. Então, essas ordenhas de alívio são uma forma também de prevenir uma mastite, entendeu? E é uma fase, às vezes dura de 2 a 3 dias, e a mãe já vai percebendo um alívio, uma progressão e estabiliza. Nessa fase, não pode geralmente fazer ordenha de esgotamento, é quando a mãe tira tudo, ou às vezes coloca uma bomba e deixa sair, né, aquele tanto de leite. Por quê? Porque você está levando um estímulo para o organismo para produzir mais leite. Ele está entendendo que o bebê está mamando, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E nessa fase da descida do leite, que é uma fase muito assim, cada mãe tem uma experiência, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes as mulheres acham que o peito está muito cheio porque tem muito leite. E às vezes não, é um processo inflamatório, é um edema ali que acontece dessa fase da apojadura. Né? Então, as massagens são importantes nessa fase, uma ordenha de alívio, né? E aí depois vai aliviando. Então, às vezes ela, não, eu tenho leite demais. E às vezes nem é leite e esse bebê pode estar com dificuldade de amamentar porque o peito está muito cheio. É outro desafio, né? Peito muito cheio, eu tenho que fazer uma ordenha de alívio para eu facilitar para esse bebê abocanhar a mama. Porque se a areola estiver muito dura, esse bebê ele não vai dar conta e aí ele vai chorar provavelmente de fome. Por quê? Porque ele tá pesado para ele, né? Aquela mama cheia. E depois, o ajuste de produção, ele acontece quando a livre demanda vai acontecendo. Então, o bebê suga, o corpo entende, produz a quantidade que ele precisa, suga. Então, muita gente vê, meu peito está muito grande na apojadura. E depois ele começa a regular a produção e ficar mais murcho, né? Mas não quer dizer que não está produzindo. Quer dizer que está tão conectado mãe e bebê que está fluindo ali e produzindo exatamente a demanda energética do bebê.
né? Até uma forma de prevenir as complicações, porque peito muito cheio, geralmente leite estagnado, risco de obstruir um ducto, né? Que são os canais por onde sai o leite. Se obstrui um ducto, vai ter dificuldade e aí também pode evoluir para uma mastite. Então, a livre demanda, ela proporciona isso também. Ela proporciona a adequada produção, ela proporciona o bebê mamar na hora que ele quer, no volume que ele quer, evitar esse fluxo de leite contínuo, né? E isso, o peito não é... O peito, ele é fábrica, ele tem uma capacidade de armazenamento, mas é a drenagem, né, a sucção constante em livre demanda que vai mantendo essa regular. E o organismo é muito sábio, né? Porque se ele sempre mantém esse peito cheio, daqui a pouco essa mulher vai falar, nossa, eu tô incomodada com esse peito cheio, né? Isso, exatamente. E aí, vamos lá, estabelecemos a amamentação, né? Então, o que é o recomendado? Que, eu descobri o que está acontecendo, meu suporte aqui, ele vai abaixando. A Rayane falou que eu estava parecendo metade, é que o celular vai pesando. O que vai acontecendo, gente? A gente estabeleceu ali a livre demanda, né? A mãe e bebê conectados, produzindo leite, bebê ganhando peso, recomendado amamentar exclusivamente no seio por 6 meses e depois complementar com alimentação, né? Complementar e continuar por 2 anos ou mais. Então, essa é a recomendação da SBP, da Academia Americana, da OMS, né? E aí, não é muito a realidade, o desafio que a gente encontra da mulher que está no mercado de trabalho, né? Que volta ali com 3, com 4 meses. Assim, com 6 meses a situação ótima, mas geralmente é 3 e 4 meses. E aí, muitas vezes a gente já pensa, muitas vezes eu vejo as mães assim, não, tá lá nos 7 dias de vida, eu já tô dando uma mamadeira com fórmula, porque ele vai ter que pegar, porque daqui 3 meses eu vou ter que entrar vou ter que voltar a trabalhar. E a gente pode se preparar para manter o aleitamento exclusivo ou o máximo de quantidade de leite que a gente conseguir no retorno ao trabalho. Então é importante a gente lembrar que retorno ao trabalho não significa desmame e retorno ao trabalho não significa fórmula. E principalmente que retorno ao trabalho não significa mamadeira, que a gente tem outras alternativas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse retorno aí ao trabalho, como que a mulher pode se programar para isso, que é bem desafiador. Sim, sim. E a gente, igual você falou, o retorno ao trabalho hoje, assim, hoje a mulher está no mercado de trabalho em diversos tipos de contratações, diversos tipos de serviços, de realidades, né? Então a gente tem aí as mulheres de CLT, que tem aí 6 meses de licença, as que tem 4 meses, e tem as autônomas, as empresárias, né? Tem diversas prestações de serviço aí, que elas muitas vezes têm que voltar antes, né? Porque não tem licença de gestação. Então, eu sempre falo para essa mulher, primeiro, assim, a livre demanda, ela é importante, essencial nos primeiros 6 meses, para a gente manter a produção do bebê e o ganho de peso, né? Mas, se ela tem que voltar ao trabalho, então ela vai ver a realidade dela. Qual que é a realidade? Quanto tempo que ela vai ficar longe desse bebê, né? Se ela vai trabalhar quantos dias direto. Então, a gente tem que compreender essa realidade dela e ver a realidade de trabalho também, para a gente fazer o quê? A proteção dessa amamentação para que ela consiga manter a produção adequada de leite ou a ordenha, né? Durante aí os primeiros 6 meses de vida do bebê, que é o recomendado aleitamento materno exclusivo. Então, essa mulher, ela tem que pensar muito nisso, porque tudo depende do quê? Quanto de leite que ela vai ordenhar, né? Quanto de leite que ela vai ordenhar, como que é a estrutura. Por exemplo, se é uma mulher que vai ficar 8 horas na empresa, ela vai ter que fazer ordenhas, entendeu? Ela vai ter que ordenhar esse leite durante o dia, porque senão ela vai ter complicações nessa mama, principalmente quando se for um retorno imediato. Ela vai ter complicações nessa mama. E o organismo, Isso, vai reduzir a produção, porque se ele não reduzir a produção, essa mulher vai sentir dor e ela vai dar uma mastite, vai ter uma obstrução de ducto e vai ter uma complicação.
E aí vem a questão, se no local de trabalho dela, se ela tem esse recurso, né, se ela tem uma geladeira para fazer a guarda desse leite, o armazenamento desse leite, né? A ordenha, ela pode fazer a ordenha manual, pode fazer uma ordenha com bomba. Tem mulheres que têm muita prática com a ordenha manual, tem mulheres que já não conseguem, elas não têm, não conseguem nem se tocar, não conseguem desenvolver a prática da ordenha manual. Então, isso tudo elas vão ter que ver e praticar antes do retorno. Tem que ter uma preparação aí de pelo menos um mês antes, para ela ir compreendendo isso. A bomba, eu sempre falo, tem bombas e bombas. Dependendo da bomba que essa mulher vai estar, às vezes ela nem vai conseguir extrair leite, porque a gente tem bombas que não têm tecnologias boas, né? Então, às vezes, essa mulher vai achar que ela não tem leite, mas na realidade é a bomba que ela está, que não está favorecendo ela, né? Mas se for uma bomba que ela testou e tá conseguindo ordenhar bem, é uma bomba que muitas vezes vai dar uma agilidade para ela, um conforto, entendeu? Mas se ela não tiver bomba, a ordenha manual faz o mesmo efeito. Então, não é essa a questão, entendeu? Então, preparar essa questão da ordenha, tem que ter armazenamento, né? Geladeira para armazenar. Essa questão de oferecer, vai ter que ter um treino antes mesmo, né? Para esse bebê ver qual recurso que ele vai aceitar. Se ele vai aceitar uma madeira de colher, se ele vai aceitar um copinho, como é que esse cuidador, que na realidade quem vai ficar com essa criança, né? Tem que ter segurança na oferta desse leite, né? Então, se for uma criança maior, às vezes já dá para dar com um copo de transição, ou copo de 360 graus, né? Então, é um processo. Esse bebê, muitas vezes, ele vai rejeitar, às vezes, um copinho, né, no início, mas é persistência. Por isso que não dá para falar assim, nossa, eu vou voltar daqui a 4 dias. Aí que ela vai pensar em fazer uma ordenha, porque ordenha é prática e disciplina. Que aí o organismo, ele vai respondendo a essa necessidade maior de ordenhar, entendeu? Então, assim, eu sempre encorajo, a gente tem que encorajar essas mulheres e ela tem que contar a realidade mesmo. Porque, assim, a gente, aqui eu acho que o ponto que a gente tem que trabalhar, e que eu gosto muito, que você até chamou atenção desse assunto, é porque só de pensar em voltar a trabalhar, essas mulheres já ficam desestimuladas em continuar a amamentação. Sim. Né? E às vezes já entram até com sólidos, dependendo do profissional, né? E aí começa todo um processo que já muda um ciclo que estava indo tão bonito, né? De aleitamento materno exclusivo, muitas vezes. Então, assim, é um esforço que eu falo assim, que vale a pena, entendeu? Mas, lógico, cada mulher tem a sua realidade, então é importante que ela, por exemplo, busque, tem as consultorias de retorno ao trabalho, ou mesmo tem casos que mulheres voltam com 1 mês, 15 dias, mas também já a gente consegue organizar isso aí conforme o contexto dela. E lembrar também, gente, que esse leite que a gente vai armazenar, a gente pode congelar por 15 dias. Então, o estoque, ele já tem que ser feito ali 15 dias antes, né? Para o primeiro dia do trabalho. Isso. Então, é todo realmente um processo e de apoio, né? A Amanda do Mamacim Consultoria, que também é consultora de amamentação, falou. Às vezes é o cuidador que não tem ali aquela persistência, aquela paciência de oferecer o leite no recipiente seguro. Aí eu fui... uma consulta domiciliar aí de 6 meses que a gente fez, e a mãe, graças a Deus, voltou a trabalhar só com 6 meses. E ela já estava fazendo estoque, eu até postei, a geladeira toda cheia de leite, e ela falou da ansiedade dela, que foi nos primeiros dias, e eu já tinha orientado ela, falar assim, ó, você vai olhar para sua bomba e não vai ficar ansiosa. Porque o que acontece? No primeiro dia que a gente ordenha, quantos ml que dá? 5. E aí a gente fala assim, ou meu bebê tá passando fome, eu não produzo leite, aí eu fico nervosa, aí eu não produzo mais. Então é importante, gente, entender que a ordenha, ela não é o bebê é o melhor a ordenha, né? O bebê é a melhor ordenha. A melhor bomba. Ele que extrai bem. E a ordenha vai funcionar como um processo ali de estímulo para o corpo. Então, quanto mais por exemplo, todo dia, 9 horas da manhã, você ordenha. Todo dia, 9 horas da manhã, seu corpo vai entender que alguém mama em você.
né? Então, quer dizer que você tá... Então, aí, esse ajuste de produção, ele às vezes é demorado, mas ele é completamente possível, né? Isso mesmo. E precisa de persistência, paciência, disciplina. A disciplina é o que mais conta mesmo, assim. É uma questão que envolve... E é isso, ordenha, o fato de eu... Às vezes você vai ordenhar pouco, vai ordenhar muito. Por isso que a gente fala que o bebê nem sempre ele mama o mesmo volume o tempo, né, o tempo inteiro. Não é igual uma madeira que eu sei quanto está dando, quanto está saindo. E na ordenha elas vão ter consciência disso, né? Que varia. Legal. E aí vamos começar a responder as perguntinhas que tiveram na caixinha de pergunta. Eu vou responder a Rayane. Ela perguntou assim, lá em cima aqui. É normal o bebê ter um seio de preferência? No início, meu bebê pegava mais facilmente o seio direito e fazia com que o esquerdo doesse na hora da mamada. Graças a Deus não chegou a ferir, mas doeu. Eu não sei, vou falar minha opinião. Aí você vai falar a sua. Na realidade, eu acho que é mais posicionamento, porque a gente pega, desde sempre a gente pega o bebezinho de um lado também, né? Então, assim, a gente posiciona ele de um lado, assim, ó, da direita. Eu tenho mais facilidade de pegar o bebê no braço aqui. Então, eu já coloco ele aqui e já consigo direcionar bem a mama. Eu acredito que na maioria das vezes é isso que acontece. O que você acha? Então, essa fala é uma fala típica mesmo. Geralmente, todas as mães manifestam que o bebê tem uma preferência em relação a um em relação ao outro. Mas é interessante, escutando a pergunta, que ela fala, ele tinha preferência, acho que pelo direito, né? E o esquerdo, ele doía e machucava um pouco. Aí, o que já me alerta? Ele tem uma dificuldade no esquerdo. Ele tem uma dificuldade, pode ser aí pelo posicionamento, sim. E aí, como ele tem essa dificuldade, às vezes tem menos estímulo, essa mãe sente dor, ela coloca menos. Aí, a tendência, esse bebê vai estimulando mais volume na outra. E o que gera interesse no bebê? Geralmente, volume de leite. E se não tem sucção, a mesma sucção, ou mesmo a mãe alterna, né, fica colocando só nenhum, ele vai ter preferência por quê? Por um estímulo de produção, principalmente. Então, o sinal da dor e da ferida já é um sinal que alguma coisa que não tá legal e que precisa ser corrigida para esse bebê começar a gostar novamente. E como a mãe começa a falar, ele já gosta desse aqui, não, já vou colocar nesse aqui mesmo, tô cansada. Então, ela não persiste e aí fica. E aí, daqui a pouco, tem muitas mães que estão amamentando num peito só. Aqui, eu vou aproveitar o gancho. Tive mastite agora e o peito não produz como antes. Diferença grande de tamanho das mamas. O que fazer para melhorar? Então, ela teve mastite, provavelmente nesse processo ela deve ter, né, estimulado. Eu não sei como é que foi o tratamento da mastite, o processo aí, mas o que aconteceu? Teve menos estimulação nesse peito, né? E aí, se tem menos estimulação, também diminui o volume. E aí acaba que o bebê ele escolhe o outro. Então, o que a gente às vezes faz em determinadas situações desta para estimular? Dependendo de uma translactação. Entendeu? Por quê? Porque aí você vai fazer esse bebê estimular, porque quando faz a translactação, você está ofertando volume. Não sei se as pessoas conhecem a translactação, a gente usa uma sondinha para ofertar volume no peito durante a sucção, a gente meio que engana esse bebê, porque quando você oferta mais leite para ele, ele fica estimulado, ele, opa, vou gostar desse peito. E aí, quando ele está sugando, ele está recebendo o retorno de leite pela translactação e está estimulando essa mama. Então, a tendência é esse peito voltar a ter mais estímulo e produzir, daqui a pouco esse bebê está aceitando os dois peitos novamente. É uma questão. Então, por isso que a mastite, por exemplo, como é que a condução da mastite é decisivo para essa mãe continuar depois da amamentação ou, às vezes, até desmamar precocemente de forma indesejada, né? Vou responder uma pergunta aqui que sempre é dúvida. Se não existe leite fraco, qual o motivo de não ganho de peso em bebê em livre demanda? Vou responder. Ótimo. Então, assim, na realidade, todo bebê ele vai perder um pouquinho de peso na primeira semana do pós-parto. Pode variar aí, geralmente até 10%. Tem bebê... Hoje eu atendi um bebezinho que com 11 dias de vida, se não me engano, ele tinha ganhado 500 gramas. Então, tem as exceções.
Então, ele vai perder o peso ali entre 5, 7 dias e vai recuperar até o final da segunda semana. Isso reflete muito redução, né, do inchaço do bebezinho, que nasce inchadinho, mas também da questão da amamentação. Então, se a gente tem dificuldade de amamentação, às vezes ele vai ter um ganho insuficiente de peso ou uma dificuldade de recuperar esse peso de nascimento. Então, são vários fatores envolvidos. Realmente não existe leite fraco, mas a gente tem que ver de quanto em quanto tempo que esse bebê está indo para o seio, né? E tudo. Então, assim, outra coisa que atrapalha, que as mães esquecem. Eu fiz uma consulta essa semana que a mãe falou: eu tô com uma má notícia, que eu ofereci a chupeta. E aí a gente foi ver, o bebê tinha ganhado menos peso do que ele ganhou no mês anterior. E aí, quando a gente oferece o bico artificial, ele engana o bebê com a sucção, que era para ele estar no peito. E aí a gente reduz o ajuste de produção, reduz a produção de leite e pode refletir também no ganho de peso. Então, gente, não existe leite fraco, certo? Agora, outros processos aí podem estar envolvidos, como o uso de chupeta, dificuldade de amamentação, né? Então, tem muitos fatores aí para a gente investigar. Ana, eu sempre falo também assim, a questão, se o bebê não está engordando, ele não está desenvolvendo, crescendo, né, ganhando peso adequadamente, é porque o volume de leite materno que ele está recebendo não está suficiente. Ponto. Aí que é o detalhe, por que esse bebê não está recebendo volume de leite materno? E aí, dependendo de como esse bebê está, por segurança, aí tem que às vezes até entrar, né, com a complementação mesmo, mas aí você fala, procurar ajuda para o quê? Para descobrir o motivo para a gente corrigir esse processo para o quê? Não precisar de complementação e conseguir um aleitamento materno exclusivo. Então, é o volume de leite que está insuficiente. E aí tem que descobrir o porquê. Buscar a causa, não é assim, isso. Tá insuficiente, vão buscar a causa. Essa semana eu tô assim, pesando um bebezinho de 48 em 48 horas. Isso, ótimo. Tentando não entrar com fórmula. Por último, a gente até entrou, mas assim, investigando outras coisas, outras causas do processo. É o freio, né? A gente nem falou do freio. Nem falamos, a gente tem que falar. Que tá dificultando. Então, bebezinho com freio curto pode fazer mais força para extrair de forma errada, causando dor e fissura, né? Então, isso mesmo. Vou responder mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Essa é legal. A cor do leite influencia a qualidade? O que a mãe come interfere nas cólicas? A cor do leite não influencia. A qualidade do leite é inquestionável, né? A gente não questiona, mas a cor do leite a gente vê. Tem leite que geralmente o mais amarelo, porque tem mais gordura naquele momento, né? Foi um leite que na hora que foi retirado extraiu mais gordura, né? E às vezes um leite mais claro é porque tem menos gordura, mas a composição do leite, isso aí a gente não questiona. E o que a mulher quando o bebê fica doente ou a mãe fica doente, né? Isso, por causa da... Isso mesmo, né? Nosso corpo é perfeito. Por isso que no Covid agora, né, puxando o Covid aí, a recomendação é manter a amamentação, claro, com os cuidados, né, reforçar os cuidados, mas o vínculo e a amamentação são superiores ao risco de uma contaminação de mãe para bebê, né, por a contaminação não pelo leite, uma contaminação aérea mesmo ou por contato, né? Então a gente mantém. E o que a mulher come... desculpa, eu já tava achando a gente acabar. E como que é o que a mulher come se tem a questão das cólicas, né? Então, hoje a gente considera meio que um mito, é um mito isso, né? Até porque, às vezes, a mulher, eu que amamentei 4 anos, por exemplo, se tivesse alguma coisa que eu gostasse e tudo, eu ia ficar triste, porque tirar, às vezes, por causa, ou pela amamentação, para interferir na amamentação, ou por cólicas, por exemplo, trazer alguma interferência para o bebê, né? Mas não tem isso, a gente não recomenda interferir em nada na alimentação da mulher, a gente recomenda uma alimentação saudável, equilibrada, se alimentar bem para ter energia e disposição para amamentar, porque é uma jornada, a amamentação, mas não.
E a gente pede para observar. Você falou do café esses dias, né? Comentou sobre o café. Então, lógico, se for exagerar num café, a bebida, por exemplo, Leite alcoólica, né? A gente fala. Eu costumo falar assim, o leite não é para suspender, mas ele faz parte de um manejo do pediatra, assim. Às vezes a gente percebe que isso é uma gastropediatra, até uma aula de uma gastropediatra. O bebê tá com aquela cólica, assim, aquela coisa. Aí, às vezes, a gente suspende o leite, até pensando em outras alterações funcionais. Então, não seria só a cólica. E, gente, a cólica dá outra live, porque é de esterogestação e tudo. E é isso mesmo, é observar. Nossa, eu comi um negócio hoje, meu filho ficou muito diferente. Então, observa, faz um teste. Porque isso, às vezes ela tira aquilo ali e ela vai ver que o bebê vai continuar com a cólica, ou seja, não teve interferência. Então, às vezes, a gente não pode pensar na alimentação, que às vezes é um prazer para essa mãe. E a gente vincular, tirar uma coisa, um alimento que dá prazer para uma mãe, por causa da amamentação, já dá uma associação ruim para essa mãe que já está ali, né, nessa jornada. Sim, verdade. Então, gente, chegamos ao fim. Se tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, né, eu me coloco à disposição. Tenho certeza que Janice também se coloca à disposição. Muito obrigada, viu, Janice, por ter participado. Nossa, foi muito bom. Fico muito, muito grata, muito lisonjeada com o seu convite, né? De um pediatra, uma pediatra. Oi? Não, desculpa, pode falar. De uma pediatra, e assim, porque é um profissional que eu preciso muito nessa questão mesmo da defesa da amamentação, do suporte, do acompanhamento quase que diário dessa mãe, né? Então, assim, nossa, eu fico muito grata, parabenizo o seu trabalho aí, parabenizo aí as lives do Agosto Dourado, e continue firme aí para a gente, né, realmente fortalecer essas mães e apoiar. Né? Bebê sustentável, bebê que mama peito, bebê protegido e vida mais saudável. Muito obrigada, pessoal, que participou. Muito obrigada vocês que assistiram a gente. Vou lembrar que tá rolando um sorteio aí do pingente de leite materno e da caderneta. Então, divulga pra gente, né? Publica lá e divulga para as outras mães. E vamos para as nossas próximas programações de live, que a próxima vai ser com as mães. Então, isso. Beijo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu? Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.